meninas, bom dia. Hoje eu vou falar sobre Ana Lúcia Vilela, diretora do Instituto Alana, e o tema do nosso conteúdo hoje é honrar a criança. E ela diz assim que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Se a gente analisar essa frase, a gente sabe que os índios, né, na tribo indígena, quando nasce uma criança, muda toda a rotina de todos dentro de uma aldeia. E é nesse sentido que ela quis dizer que a criança ela tem que ser honrada desde o momento que ela nasce, ela já nasce com os direitos adquiridos dela, até a adolescência. É nesse sentido que ela defende a criança nesse período, de bebê até a adolescência, tá? E ela diz assim, que honrar a criança significa considerá-la de forma integrada, como um todo, em sua maneira peculiar de ser, de sentir, conhecer e estar no mundo. Considerar cada criança em sua singularidade, tá? Honrar a criança no sentido de você resgatar com a criança a velha infância. Se voltar para a natureza, levar a criança em contato com a natureza, o não consumismo, combater as propagandas que fazem com que a criança seja uma criança consumista, e os pais se tornam também, né? Façam que a criança tenha tudo, né? Todo tipo de brinquedo, todo tipo de tecnologia possível naquele momento, só que tira da criança aquela infância bonita, porque a infância para ela diz que a infância é única. É o único momento de realmente da criança ter aquela infância pura, da inocência, tá? É nesse sentido de resgate. Aí ela diz assim, que o Instituto Alana, que ela é diretora, tem como missão honrar a criança, evidenciando sua centralidade na busca de um mundo melhor. Essa obra de Ana Lúcia Vilela é incrível, gente. E eu tenho certeza que, pelo menos na minha cidade, que é Birigui, vai cair muito agora em todas as áreas da pedagogia. Sabe por quê? Porque nas HTPC já estão sendo estudadas, tanto na área infantil, fundamental, educador de creche, enfim, em todas as áreas em volta à educação. E ela diz assim que tem que haver também a elaboração de políticas públicas comprometidas com a sustentabilidade física, emocional, social e ambiental, do modo que as mesmas possam viver com qualidade. As mesmas que ela se refere são as crianças, tá? Nós estamos num momento de urbanização descontrolada. A gente sabe que o mundo está sem freio e que o mundo tá descontrolado, né? Mostra o impacto também nas crianças. E ela propõe um conceito de transtorno de déficit da natureza. Exatamente isso, né? O mundo está cada vez mais no concreto e aquilo que é essencial para nós, que é a natureza, está sendo deixada de lado, está sendo destruída pelo homem. E ela defende muito nesse sentido da criança ter esse contato, esse resgate com a natureza, sabe? Sair da tecnologia, sair da frente da televisão, sair da frente do consumismo, do trabalho infantil e resgatar essa infância pura, né? Resgatar essa infância em relação à criança, porque a criança constrói memórias de infância. Então, nós temos, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto professores, tentar fazer esse resgate com a criança, tá? E esse déficit de natureza que ela se refere significa cada vez mais crianças integradas em sociedades urbanas em que o lazer e a diversão estão associados às tecnologias. Isso mais as afasta da natureza. E é verdade. Exposição direta à natureza é essencial para o desenvolvimento saudável da criança e para a saúde física e emocional dela. E ela diz também, que a gente está vendo muitos adultos solicitando a participação das crianças em instâncias que não são adequadas, delegando a elas assuntos que estão fora de seu alcance e de sua competência. Isso é verdade. Às vezes o trabalho infantil, às vezes o abuso infantil também, né? A gente está vendo muito isso hoje em dia. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser erradicado o mais rápido possível. E a criança é única, portanto não existe uma infância única, imaginária e ideal para a criança. A gente tem que tornar isso, a gente tem que voltar a esse resgate da velha infância, tá?
é uma construção social histórica, é um momento de construção social histórica da criança, a infância dela. E ela disse assim, os princípios. Existem os princípios para honrar a criança. Quais são os princípios? Zelar pelos seus direitos, respeito à singularidade e diferenças de cada uma, discussões sobre boas práticas educativas, construção de uma sociedade mais justa, ações que ocorram o atendimento de tudo, as que levam a criança ao primeiro lugar em tudo, a ter prioridade em tudo, e atendimento em todos os lugares, sempre em primeiro lugar. A criança tem prioridade, tá? Sempre. E ela disse assim, que o brincar é um direito alienável da criança. Ética em toda a cadeia de produção, marketing e comércio de mercadorias. Gestões municipais que cuidem bem de suas crianças. Direitos garantidos e amparados pelo ECA. Existem 5 eixos temáticos dentro desses princípios. Primeiro, cidade para crescer com conhecimento, médio comprometimento com a educação. A cidade para crescer saudável, médios os cuidados com a gestão materna e com a saúde da criança. Cidade para crescer protegida, mede a rede de proteção criada para as crianças. Cidade para crescer brincando, mede a estrutura pública de lazer. Cidade que respeita e aplica o ECA, mede a implantação de políticas ligadas ao estatuto. Então, as gestões municipais têm deveres perante a criança, tá? Não é só o governo, o município também tem que atender muito bem a criança, dar prioridade para ela em todos os sentidos, desde lazer, desde educação, desde saúde, tá? E ela também fala sobre a criança e o consumismo. Cada vez mais a gente está analisando assim, nós estamos no momento em que a TV fechada paga, ela passa 70% de propaganda de brinquedos para as crianças em canais infantis e 30% de desenho infantil. Hoje em dia, o governo, pelo menos aqui no Brasil, já funciona assim. As TVs abertas, ele dá um limite de propaganda por dia para as empresas de tanto de brinquedo quanto as de marketing, tá? E propaganda, publicidade e propaganda. Há diferença? Há diferença. Porque se você vê a TV hoje aberta, passa muito menos propaganda de consumismo do que a fechada. E é nesse sentido que ela quer que seja combatido, tá? Quanto mais propaganda você passa, mais você vai incentivar a compra de brinquedos, a compra de tudo voltado para a criança. Ela quer que isso seja combatido, que tenha um limite, é o correto, tá? E ela fez um projeto multidisciplinar, que é o Instituto Alana, que tem como objetivo divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas à publicidade dirigidas às crianças. Para isso, também existem princípios, tá? Apontar caminhos para minimizar e prevenir prejuízos recorrentes dessa comunicação mercadológica. E em 2006 foi um ano de denúncias de publicidades abusivas dirigidas às crianças, tá? Por meio de ações jurídicas, pesquisas, educação e advocacia. Então, nesse ano de 2006, houve, né, esse cuidado maior perante as publicidades e propagandas, esse mercado em cima da criança mesmo de consumismo, tá? O objetivo de gerar reflexão sobre o consumismo é possibilitar que a criança dê um novo significado aos próprios brinquedos. E o Instituto Alana, ele promoveu uma feira em que a mãe e a criança junto aos brinquedos que elas não quer brincar mais, tá ali encostado, não tem mais uso aquele brinquedo, leva para essa feira. E é uma feira de trocas. Não existe a circulação de moeda, não existe a circulação de dinheiro. São trocas de brinquedos, tá? E eu achei isso super bom, super incrível. Eu acho que a Ana Lúcia Vilela, ela traz, assim, tentando resgatar um pouco da infância pura da criança,
Eu sei que é difícil nesse momento que a gente está vivendo, de tanta violência, de tanta inversão de valores, né? A criança já nasce com o dedinho no celular, no tablet, ela já entende o que é tecnologia, ela já sabe dominar um celular, um aplicativo, né? E é isso mesmo, gente. A Ana Lúcia Vilela cai em todas as áreas da educação, da pedagogia. Eu indico a você ler o livro dela, que é muito bom, é incrível o pensamento dela. E também no sentido de dar uma olhadinha no site www.institutoalana.com.br ou mesmo no Google, coloca lá Instituto Alana, você vai ver os projetos que ela tem, tá bom? Fica a minha dica do dia. A autora de hoje é Ana Lúcia Vilela e o tema é honrar a criança. Beijo, boa sorte e estudem, tá?